Hello, how have you been? My name is Manuela. I'm 27 years old. I hold a BA in International Business and also a teaching degree in languages, Portuguese and English. I have been teaching for over 10 years now, and today I'm here to help you with inclusion in your classroom. If you don't have a background in English, you are probably struggling while trying to understand me. And if I didn't offer you these subtitles over here, you probably wouldn't be understanding me. Well, this is how a student who can't understand your topic or your subject feels like. Well, I am Manuela, and this is the same way I feel when someone teaches math. I have dyscalculia. Antes de eu falar sobre a minha inclusão, eu preciso ter uma conversa inicial sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem são dificuldades pontuais que muitas vezes o aluno ele consegue passar por isso apenas com alguns exercícios de reforço, ou talvez alguma didática levemente alterada, alguma explicação diferente. Entretanto, já os transtornos de aprendizagem tratam-se de transtornos bioquímicos no cérebro. A pessoa ela é assim porque ela é assim. Ela não está fazendo o corpo mole, ele não é um aluno que não tem comprometimento consigo mesmo. Ele é assim. No meu caso, eu tenho um transtorno de aprendizagem, que é a descalculia. A descalculia é caracterizada como o transtorno da habilidade aritmética, ou seja, todo e qualquer raciocínio lógico-matemático eu não consigo ter. Todavia, existem diferentes níveis disso. Assim como existem pessoas que de repente só têm algum problema em questão de lógica matemática, existem pessoas que sequer conseguem reconhecer os números. Então a gente precisa entender qual é a dimensão dessa dificuldade. Infelizmente, a descalculia sempre esteve presente na minha vida desde a minha época escolar, quando eu era criança. Eu lembro de ter transtornos já de ansiedade, e isso desencadeou um transtorno de ansiedade em mim, claro. Eu lembro de ter, assim, aquele suor, aquele pânico, e quando a professora da quarta série falou que ia tomar a tabuada. Inclusive, como muitas pessoas me perguntam como eu sobrevivi à época escolar. Eu estudei da terceira série até o último ano do ensino médio numa mesma escola. E como era uma escola do bairro, eu era muito conhecida. Então isso facilitava, porque eu tinha um bom relacionamento com os colegas e com os professores. Então eles viam que eu era boa em várias coisas, mas não naquilo. Então eu sempre era aprovada a partir de conselho escolar e também a partir dos professores me dando algum tipo de chance. Além de tudo isso, também a gente precisa entender que um dos pilares da educação, claro que sim, é a família. Não foi fácil para mim, porque muitas vezes minha família entendia que eu estava fazendo corpo mole. E também existe muito aquela coisa de que matemática é difícil, então é normal que quase todo mundo tenha alguma dificuldade, só que a minha dificuldade é além. E quando eu não entendia, eu era agredida. Então me batiam, porque eu não conseguia entender. Então já juntava aquela pressão psicológica da escola, a agressão em casa e o fato de não conseguir aprender. Então, como eu disse anteriormente, isso me desencadeou um transtorno de ansiedade generalizada. Durante esse processo excludente e também de não ter um diagnóstico, é muito engraçado você observar como o aluno tenta sobreviver, mas claro que isso é duras penas e, claro, sacrificando muito a saúde mental desse aluno. Eu lembro que na quarta série, quando a professora vinha tomar a tabuada, eu percebi que tinha alguns números chaves que ela sempre perguntava. Por exemplo, 3 vezes 7, 3 vezes 8, esses números assim mais do meio. Então o que eu fazia? Eu sentava na coluna do meio na última classe. Então quando ela tivesse chegado até mim, eu já teria anotado algumas coisas. Então eu não seria ridicularizada e também eu não ia ter que ficar a mais porque eu não sabia. Muito complicado e eu lembro disso até hoje com uma dor imensa. Durante o ensino médio, eu fui aprovada pelos professores, porque, claro, faltavam alguns pontos e eu não conseguiria de forma alguma. Então, como eu me destacava em todas as outras matérias, eles sentiam que não era um problema me dar aqueles pontos. Quando eu terminei o ensino médio, a sensação que eu tive é que aquilo era um problema resolvido. Aos 21 anos, eu entrei na UFRGS através do ProUni, fui cotista 100% dentro do curso de comércio internacional. Aquilo era um sonho que estava virando a realidade, a segunda pessoa da minha família a adentrar um curso de ensino superior, e aquilo já tinha gosto de vitória. Lá pelo quinto semestre do curso, eu comecei a cursar as cadeiras de matemática, que como eu já sabia que eu tinha alguma dificuldade, eu deixei para depois. E eu acreditava muito que com a maturação aquilo já não ia ser um problema para mim. Foi quando eu entrei na aula de preços e custos e aquilo simplesmente não fazia sentido para mim.
Para mim, e não por causa do professor, mas pela matéria em si, aquilo era uma tortura. Eu sentia que toda vez que eu precisava ir, eu precisava me organizar emocionalmente. Eu sabia que naquele dia da semana eu ia ter aula. Então, assim, se acontecia qualquer imprevisto, eu celebrava o imprevisto porque eu não precisava estar lá. Eu não precisava estar me sentindo excluída dentro do processo de aprendizagem. Quando eu levei isso para a coordenação do curso, eles pediram para que eu acionasse o PIMA. E até hoje eu sou eternamente grata ao trabalho que o pessoal realiza lá. A Prof. Margarete e as meninas foram decisivas na minha educação dentro do ensino superior. Como eu não tinha o conhecimento do que fazer, muito menos minha família, o PIMA me alertou que eu deveria procurar alguém que pudesse me avaliar. Foi aí, pela primeira vez, que eu conheci o trabalho de um psicopedagogo. Eu fui avaliada e então veio o meu diagnóstico. Eu tinha descalculia. Só naquele meio tempo, a minha saúde mental estava tão bagunçada e já refletindo dentro da minha saúde física que eu passei por 2 anos de terapia para aprender a lidar e aceitar com isso. Logo depois do diagnóstico, eu tive um pequeno problema porque eu não aceitava aquele diagnóstico, porque aquilo ia mexer com várias coisas. Porque não era só comigo, com a minha organização mental, mas também eu ia ter que ir para a UX, eu ia precisar admitir para um professor que eu era uma aluna de inclusão, muito provavelmente os colegas viriam e eu tinha muita pouca afinidade com colegas, então aquilo ia gerar uma coisa de exposição que me fazia não querer pedir ajuda. Dentro do processo de inclusão, houve alguns momentos frustrantes para mim, uns até que me fizeram pensar qual seria o meu próximo passo, se eu realmente queria me expor aquilo e aquele desgaste emocional. Quando eu procurei um professor determinado dentro do curso, ele sugeriu que eu trocasse de curso, já que eu não tinha habilidade matemática, que eu nunca ia poder me formar dentro daquele curso em virtude disso. Para mim foi horrível escutar aquilo, porque eu era professora, né? Sou professora e aquilo não condizia com o que um professor deveria ser. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente não está apenas passando conhecimento, a gente está construindo vínculos, a gente está construindo uma relação entre aluno e aprendizagem, a gente está sendo mediador. Muitas vezes é dentro da nossa sala de aula que é o único lugar que o aluno se sente protegido e acolhido. Então a gente está ali no meio de várias pessoas que a gente não sabe qual é a batalha de cada uma. Escutar aquilo para mim partiu meu coração e eu fiquei durante muito tempo chorando. Precisei fazer algumas sessões de terapia a mais para poder lidar com isso. Depois do acompanhamento psicopedagógico, psicoterapêutico e também do trabalho que o pessoal do PIMA realizou comigo, eu pude entender um pouquinho mais daquilo que eu tinha e quais eram as minhas possibilidades. Eu sabia que dentro da UCS eu jamais ia poder ser um 6, que é uma média para ser aprovada, mas eu poderia ser um 3, que aquilo seria o meu 100. Manuela consegue ir até aqui e ela celebra isso. É por isso que eu não me dei por vencida quando escutei aquela sugestão do professor. Eu entendo que nós, seja qualquer que for o transtorno de aprendizagem ou ainda uma deficiência, nós temos livre-arbítrio e a gente deve ocupar os lugares que a gente deseja. A gente não pode permitir que outras pessoas, dentro de um padrão considerado normativo, escolham pela gente. Nós temos anseios, vontades e desejos. O que a gente precisa é de uma sociedade que seja capaz de reconhecer e incluir. Mas nem só de tribulação viveu essa mulher que vos fala. Eu tive uma passagem muito positiva na UX durante o meu ensino superior, que foi com o professor André Mauro Spindler. O professor André dava aula de estatística e eu, claro, estava muito nervosa, muito ansiosa, realmente no sentido negativo da coisa, porque como eu ia ser incluída numa aula que era estritamente matemática. Entretanto, o professor André Mauro me convidou para uma reunião onde a gente debateu como eu aprendia. Ele me fez essa pergunta: como você aprende? Como eu posso te ajudar? Como você acha que você poderia ser avaliada? Dentro daquela conversa, eu já senti que os rumos seriam diferentes. O professor André me permitiu ter uma tutora, que era uma aluna do curso de matemática, e eu me senti muito acolhida por ela, porque o professor André deu as coordenadas do que ela deveria fazer. Ele disse a ela que não era para ensinar cálculo, e sim teoria. Então eu era muito avaliada pela minha produção textual, uma vez que a minha inteligência é estritamente linguística.
Então, foi muito positivo. A gente também acertou em comum acordo a forma que eu seria avaliada. Então, foi um processo muito ético e, além de tudo, um processo acolhedor. Qualquer e todo aluno de inclusão, ele precisa dessa conversa. Professor, por favor, não tenha medo de conversar com a gente. De repente, existem sim alunos que não vão se sentir confortáveis, então, por favor, tenha a habilidade de chamar a gente num cantinho, de repente, num horário à parte, mas permita-se ter essa conversa com o aluno. Ninguém além do aluno vai poder te dar melhores estratégias, vai poder falar como ele se sente. Também esteja aberto para feedback. Eu acho que feedback é uma coisa muito importante quando a gente quer melhorar. Então, o aluno, se ele te disser que ele não está aprendendo, realmente ele não está aprendendo. Então, o que, que a gente junto pode construir de ferramenta para que essa aprendizagem possa, de fato, acontecer? Lembrando que nenhum aluno está lá para ter palestra. Eu acho assim que você não precisa se preocupar, eu vou ter que mudar toda a rotina da minha sala, tal. Não precisa. Eu acho que você consegue fazer até um material à parte para esse aluno e esse aluno, inclusive, ele vai se sentir provocado porque ele não vai estar apenas recebendo conteúdo em sala de aula. Ele vai estar sendo uma parte ativa da aprendizagem dele. Então, foi muito isso que a gente fez. Então, assim, o professor André Mauro falava assim para mim, Manuela, o que é um conjunto? O que é imagem? Então, essas coisas eu tinha que ir atrás e eu ainda tinha uma tutora para me ajudar. Então, assim, foi um processo muito acolhedor, um processo onde eu me senti muito à vontade e ouso dizer que lembro ainda de modo significativo do conteúdo. Inclusive, como eu sou professora e hoje em dia trabalho com inclusão, faço pós-graduação em psicopedagogia, estou já mais na metade do curso. Ousei, inclusive, até um dia ajudar um aluninho meu do quinto ano. Então, assim, é isso. A aprendizagem significativa e o acolhimento é exatamente isso. Ele te permite ir além, inclusive, que você rompa barreiras que você nunca imaginou que ia romper. Eu, explicando matemática, isso quer dizer que eu aprendi. Mesmo não sendo igual aos outros, eu pude aprender alguma coisa.